Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui com vocês para responder a questão número 5. Estamos na página 333, desculpe, 333, ok? Essa é a apostila 1 de Medicina, o livro, o caderno Medicina utilizado em aula, ok? É uma questão da FUVEST 2017, uma questão famosa da FUVEST 2017, uma questão de geomorfologia, uma questão tanto quanto complexa. Vamos entender mais ou menos o que está dizendo esse enunciado. A figura mostra um corte transversal AB em área serrana, embasada por rochas metamórficas, entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. E nós temos uma imagem, ok? Em que nós temos três rochas diferentes, tudo bem? E essas linhas pontilhadas são, na verdade, uma reconstrução das estruturas pretéritas, ou seja, estruturas que existiam em um outro período, em um outro momento da história geológica, mas que foram desgastadas, que foram erodidas e intemperizadas e hoje não mais se dispõem daquela mesma forma em que antes nós observávamos, ok? As rochas representadas são de idade pré-cambriana e formam estruturas em um sistema de. Certo, temos várias informações aqui, tanto no enunciado, como na imagem e nas próprias alternativas, ok? A alternativa correta, na verdade, é a alternativa B, que vai falar das dobras anticlinais e sinclinais. Eu vou primeiro fazer uma breve explicação para a gente entender o que são essas dobras anticlinais e sinclinais, entender, então, a resposta dessa questão, e depois eu mostro algumas outras referências para nós eliminarmos as demais alternativas. Tudo bem? Então, primeiro ponto que a gente pode considerar é o seguinte. O que ele menciona no texto, as dobras anticlinais e sinclinais, são, na verdade, feições associadas a um movimento tectônico convergente, ok? Numa dinâmica orogênica, num movimento convergente entre duas placas tectônicas, quando a estrutura da placa oferecer uma menor resistência, uma maior plasticidade, uma maior maleabilidade, a tendência é que as estruturas das rochas, as estruturas rochosas desta placa, sofram uma deformação, sofram um fenômeno que a gente denomina como um dobramento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que nós temos aqui uma placa tectônica que, ao sofrer uma pressão convergente, vai gradualmente se dobrando. Tudo bem? A ideia de um dobramento é justamente associado a estruturas mais plásticas, mais maleáveis, porque são estruturas que permitem essa deformação através dessa convergência, através dessa pressão convergente. Tudo bem? Quando você tem um movimento como este, associado à formação de uma dobra, você pode observar um soerguimento, uma elevação da altitude, formando uma estrutura convexa, e isso a gente chama de dobra anticlinal, ou então um rebaixamento, uma estrutura côncava, que aí passa a ser denominada como uma dobra sinclinal. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, reparem na continuidade e sinuosidade que as camadas das estruturas rochosas geralmente apresentam, ok? Quando você tem um processo de formação de um dobramento, geralmente são essas as referências visuais que te permitem identificar ali uma dobra, ok? A continuidade e sinuosidade dessas camadas. Você deve estar familiarizado com a ideia de que rochas dispostas em camadas são geralmente rochas sedimentares, e vale esse raciocínio. No entanto, aqui cabe um breve comentário. Quando as estruturas rochosas, mesmo que dispostas em camadas, apresentarem este aspecto dobrado, você pode supor que elas se transformaram em um outro tipo de rocha, elas, portanto, se transformaram em rochas metamórficas, elas sofreram um processo de metamorfização. Lembrando que a metamorfização de rochas ela é comum quando há algum movimento tectônico, quando há alguma pressão, algo associado a um aumento da temperatura e da pressão que vai justamente levar a essa transformação na estrutura rochosa, ok? Então vale muito essa associação entre estruturas dobradas e rochas rochas metamórficas, tudo bem? As rochas metamórficas são geralmente associadas a estruturas dobradas porque é justamente por conta da formação do dobramento que nós temos um aumento da pressão, um aumento da temperatura, que por sua vez vão dar origem a essas novas rochas. Tudo bem? Então, geralmente vale esse raciocínio. Reparem aqui, várias imagens apresentando a mesma ideia, ok? Dobras, com sinuosidade, continuidade nas camadas, ok? Vários exemplos aqui, como se estivesse ocorrendo mais ou menos isso. Tudo bem?
Então, como a gente conseguiria identificar naquela questão uma estrutura dobrada? Aqui nós temos que nos remeter justamente às estruturas pretéritas que são descritas na imagem. Se eu utilizar como referência as estruturas pretéritas, levando em consideração cada camada das estruturas rochosas, eu vou observar justamente uma continuidade e uma sinuosidade das camadas, nos indicando, né, a existência aqui de dobras anticlinais e sinclinais. Tudo bem? Então, para observar as estruturas dobradas na imagem, nós temos que levar em consideração essa reconstrução baseada nas estruturas pretéritas. E reparem que ele vai falar aqui de uma área serrana, que também nos leva a pensar nessa estrutura com um aspecto dobrado. Ele fala de um embasamento por rochas metamórficas, como a gente havia comentado, é também uma referência, ok? Então, a gente já pode utilizar essas ideias para chegar, portanto, à alternativa B, ok? Comentando um pouco a respeito das outras alternativas, o primeiro comentário vai na linha da alternativa E. Ele fala aqui das falhas verticais e horizontais. As falhas são também possivelmente associadas a um movimento convergente, ok? Mas nestes casos você tem uma convergência em estruturas de maior rigidez que não vão se deformar através desse movimento convergente, mas que em algum momento elas vão se rachar, se fraturar, se quebrar. E aí, através disso, você vai observar o soerguimento ou o rebaixamento também de porções do relevo, mas com outra cara, com outra estrutura. Tudo bem? Quando a gente tem a formação que a gente conhece como Graben ou Horst tectônicos, né, que são estruturas soerguidas e rebaixadas através de um limite das falhas, você observa nesses casos uma descontinuidade entre as camadas. Okay? E geralmente também uma estrutura mais angulosa, uma estrutura mais quadrada, mais retilínea, que nos remete justamente a essa ideia de uma falha, de uma rachadura, tudo bem? Então, geralmente, as estruturas falhadas não apresentam as características que nós temos naquela imagem lá do exercício. Reparem comigo, onde estaria aqui a descontinuidade e a angulosidade? Onde estariam as linhas das falhas nos indicando um processo de falhamento? Então, podemos, portanto, eliminar também a alternativa E, porque ela não trata, né, de um movimento associado, um movimento associado à formação desses tipos de feições, as falhas no caso. Tudo bem? Então, a alternativa E também estaria incorreta. No caso, a alternativa C, a gente pode eliminar pela menção às bacias sedimentares. Bacias sedimentares são estruturas nas quais predominam as rochas sedimentares, justamente. A menção ao predomínio do embasamento metamórfico aqui no enunciado nos permite também eliminar a alternativa C, ok? A alternativa D e a alternativa A falam de coisas mais ou menos parecidas. Eu vou mostrar algumas imagens também para denominar, também para explicar melhor o que estão falando essas afirmações. A alternativa A fala de soleiras e diques, ok? Soleiras e diques são formações associadas a cones vulcânicos. Quando você tem uma estrutura de um cone vulcânico, a formação, né, de um conduto, né, de um local através do qual o magma flui, e a orientação desse canal, digamos, ela é vertical, ok? Ou algo próximo disso, a gente denomina isso como um dique, ok? Se essa mesma formação assumir uma orientação horizontal, paralela à superfície, nós denominamos isso como soleira ou como sil, ok? Então, diques e soleiras são exemplos, né, de estruturas magmáticas e também geralmente intrusivas, ou seja, quando o magma se solidifica ainda no interior das estruturas rochosas, sem contato com a atmosfera, ok? Então, seriam exemplos de estruturas magmáticas. Assim como também são exemplos de estruturas magmáticas as intrusões e extrusões. Inclusive, né, como a gente havia comentado, soleiras e diques geralmente se apresentam como intrusões. Okay? Extrusões magmáticas seriam aquelas em que o magma aflora a superfície e entra em contato com a atmosfera. Okay? Como ele menciona, novamente, né, as estruturas metamórficas como predominantes, podemos também eliminar a alternativa D. Tudo bem? Tanto a D como a A, pensando nesse raciocínio. Belezinha? Então, para retomar, lembrando a alternativa B, para que você entenda, né, a ocorrência das dobras anticlinais e sinclinais, é fundamental que você leve em consideração as estruturas pretéritas.
sem identificar essa continuidade e sinuosidade nas estruturas pretéritas, realmente fica bem difícil de entender, de encontrar aqui um sistema de anticlinais e sinclinais. Tudo bem? Belezinha? Então, neste caso, questão número 5, a alternativa B, dobras anticlinais e sinclinais. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Espero ter ajudado. Bons estudos para você e até a próxima.